Bom dia, amigos e amigas que vão ouvir este vídeo. Eu não sei a hora, pode ser pela manhã, à tarde, à noite. Hoje é 6 de fevereiro de 2023. Pessoal, eu quero editar esse vídeo para falar sobre os defensores dos pastores, os crentes que defendem os pastores e as suas denominações, para que eles possam ler o que eu vou ler aqui. Olha lá, que está escrito aqui, não fui eu que escrevi. Eles defendem os pastores com unhas e dentes, tá? Só que esses pastores, os pastores e esses fundadores de denominações, que se diz os patronos da igreja, eles não leem isso e não pregam na igreja. O que eu vou ler aqui, vocês prestem bem atenção, isso aqui está escrito há quase 3 mil anos atrás. Eles não pregam e não leem isso aqui. E os defensores também não prestam atenção no que estão lendo. Defendem os pastores com unhas e dentes, que os pastores são honestos, que são ungidos do Senhor e não prestam atenção, que são ungidos com óleo, comprado no supermercado. Isso sim, com a mão de um outro homem. Não é ungido pelo Senhor. A unção do Senhor eu tenho, que é espiritual. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Eu posso mostrar para vocês, a unção vem de Deus. Não é de homem nenhum, não. Na antiguidade, na antiga aliança, na lei de Moisés, os sacerdotes ungiam os reis de Israel, e os sacerdotes, os levitas, eram ungidos com óleo. Aqui acabou isso aí. Depois da cruz de Cristo, não existe mais essa unção. A unção, a consagração, tudo foi feito naquela cruz. Tá entendendo? Então eu vou ler para vocês 3 textos bíblicos aqui, e eu gostaria que todos vocês, ouvintes deste canal, o meu canal chama-se O Evangelho da Graça de Deus, o nome do canal. Se inscrevam, deixe seu like, tá? Like no YouTube e preste bem atenção no que eu vou ler. Se isso aqui foi eu que escrevi, porque não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Mas eles não leem, não pregam nas igrejas. Preste atenção, Isaías 56, versículo 9, 10 e 11. Eu vou ler para vocês bem claro. Versículo 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Veja para quem o profeta está falando isso. Agora vamos para o versículo 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. De quem o profeta está falando aqui? A palavra de Deus está se referindo a quem? É a mim? É aos pastores. É aos crentes? Não, aos pastores. Aos pastores. E por que eles não pregam isso na igreja? Porque está se referindo a eles. Eles não lêem, nem lê isso aqui, esse texto, com esse contexto. Eles não leem, porque sabem que está se referindo a eles, falsos profetas. Eu vou ler, vou repetir de novo. Versículo 10. Os seus atalais são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães, que são os cachorros, são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Vocês vejam bem o que está escrito aqui, o que Deus está falando através do profeta Isaías, para os pastores. Mas tem mais, vocês prestem atenção, eles nunca pregam isso nas igrejas, passam por cima. Eu passei 15 anos lá e sei. Os tais pastores que se diz que estudou hermenêutica, exegese, e que manda os outros estudar, eles não saem, eles não sabem nem ler esses 2 textos aqui. Respeitando as vírgulas, respeitando as pontuações, né, as colocações verbais, para quem o profeta está se dirigindo. Eles passam por cima de tudo isso, que eles não podem ver, são cegos, porque eles não têm o Espírito de Deus neles. Eles dizem que tem, mas não tem. Observe, são os defensores também de pastores, que não lê, não pega a sua Bíblia e lê isso aqui. Mas tem mais, 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o que é que disse o apóstolo, escreveu o apóstolo Paulo. Isso aqui também está escrito há quase 2 mil anos atrás, que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Capítulo 11, versículo 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolo de Cristo, versículo 14, eu li o 13. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, presta bem atenção no que está dizendo. O próprio Satanás, quando está dizendo Satanás aqui, Satanás, pessoal, no grego original, é uma ideia contrária, é um opositor. Aqui, quando ele fala Satanás, está falando uma analogia, a oposição dos pastores, dos apóstolos, falsos apóstolos, aos desígnios de Deus, à verdade de Deus. É isso aí que está se referindo. Ele não sabe de nada, ele diz que estudou exegese de hermenêutica, mas não faz hermenêutica desse texto. Não é muito, versículo 15, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Os seus ministros se transformam, que é o Satanás, que está dizendo que é o Satanás. E não admira, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros de Satanás, os ministros de Satanás, que são os opositores dos desígnios de Deus, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Preste bem atenção, está escrito aqui, não são falsos profetas, apóstolos, é o que está dizendo a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas vamos para 2 Pedro, veja o que o apóstolo Pedro escreveu, há quase 2000 anos atrás está escrito tudo isso aqui, mas ele não prega isso na igreja não, hein? Nas igrejas ele não lê isso aqui direitinho, explicando para as pessoas, eles não pregam e falam realmente para quem são. Que ele está dizendo que vão vir isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás, estão aí. Esses falsos profetas com palavra fictícia, eu vou ler para vocês verem. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo do 1 a 3. Eu vou ler para vocês, prestem bem atenção. Aos defensores dos tais pastores e de suas tais denominações. Ele não lê isso direitinho e presta atenção no que está escrito, que é hoje, na atualidade, está escrito. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, Pedro já estava escrevendo para o futuro, haverá, o verbo aqui está no futuro, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Versículo 3. Também movido por avareza, que é o que está acontecendo hoje nas chamadas igrejas evangélicas, farão comércio de vós, que é o comércio que está aí para todos os sistemas evangélicos, mas eles, os defensores, os próprios crentes que pagam para os pastores, não prestam atenção. Com palavras fictícias, palavras inventadas, que são palavras que não existem, para eles o juízo lavrado longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vocês prestem bem atenção nisso aqui que o apóstolo Paulo Pedro escreveu. Então, meus amigos, então não é fácil. Está escrito aqui há quase 2000 anos atrás. É hoje, na atualidade, mudou o calendário. Aconteceu naquela época e está acontecendo hoje. Está entendendo? Vou ler o texto 3 de novo. Também movidos por avareza farão comércio de vós. Está aí as igrejas fazendo comércio. São empresas com CNPJ disfarçada de igreja para comercializar com os povos, comerciando a palavra de Deus, né? Comerciando a palavra de Deus, com palavras fictícias, palavras inventadas. Campanha, essas palavras inventadas são campanha, demônio devorador, santa ceia do Senhor, dízimo que não é, dízimo que é dinheiro, eles transformarem em dinheiro que não é dinheiro. Então, a minha pergunta é, eu quero que eles me mostrem, torno a repetir, onde está escrito isso? Onde está escrito essas palavras da Bíblia? Que eu tenho que aceitar Jesus para poder ser salvo, eu quero saber onde está escrito. Então, são palavras fictícias que eles inventaram. As igrejas, os tais chamados pastores e fundadores de denominações inventaram para fazer comércio com o povo com palavra fictícia. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Eu quero que vocês ouçam esse vídeo e prestem atenção. Então, são os tais defensores. Eu torno mandar dizer, defensores do sistema evangélico. Não é só uma denominação. São quase todos, é bem poucos pastores, alguns pastores que estão fazendo, que é pregando sem saber, sem conhecimento disso aqui. Então, presta bem atenção nisso. Eu vou voltar lá para Isaías, capítulo 8, que tem uma palavra aqui, que eles não prestam atenção. Os tais crentes que se defendem os pastores, porque, olha, é sobre essa palavra aqui, essas palavras, tudo que está escrito aqui,
à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Não falar o quê? A palavra de Deus desta maneira como está aqui. É o que eu estou pregando, é o que eu estou mostrando. Eu estou mostrando isso aqui na Bíblia, que está escrito. Está escrito. Tá? Eles estão já aguardando a vinda de Jesus, enquanto Jesus já voltou. Jesus já voltou naquele primeiro século mesmo. Eles estão aguardando a vinda de Jesus. Eles não falam sobre, eles não defendem o Evangelho, a palavra de Deus, como eu estou lendo aqui, esses 4 versículos aqui. Eles não defendem, não. Os crentes não defendem, defendem os pastores, são capazes até de matar as pessoas por causa de pastores. Eu fiz isso também. Eu era leigo no assunto, não conhecia o verdadeiro Evangelho, não tinha, meus olhos não estavam iluminados, a minha mente não tinha entendimento. Hoje não. Hoje eu entendo perfeitamente. Eu defendia, brigava também por causa hoje não. É o que eles fazem, por falta de entendimento, não buscam o entendimento da palavra de Deus, a gente fica falando besteira, que estudou, tem exegese, pastores irresponsáveis, canalhas, tá? Que não sabe de nada e fica falando o que não deve. Olha, preste bem atenção, pessoal, eu vou ler aqui Mateus, é chamada Escatologia Consumada de Jesus de Nazaré. Eu desafio qualquer um desses pastores que estudou teologia, a todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, que vão ouvir ainda esse vídeo. Tá? O meu canal, vou repetir, o nome é o Evangelho da Graça de Deus. Está lá no YouTube. É só vocês pesquisarem e vocês vão encontrar meu canal. Se inscreva e dê o like. Preste bem atenção no que eu vou repetir aqui, a pergunta que eu vou fazer. Se qualquer um deles me responder como se chamava o ministério de Jesus de Nazaré, ele não sabe. Está escrito aqui. Está na Bíblia. Está aqui escrito aqui na Nova Aliança, no Evangelho da Graça de Deus. Ele não sabe, porque ele não pode ver. Eles não podem ver, eu também não podia ver. 15 anos eu nunca tinha ouvido isso. E hoje eu ouço. Agora eu vou ler a escatologia de Jesus consumada para vocês verem que Jesus já voltou ou não voltou. Eles dizem que não. Eu vou ler o capítulo de Mateus 24, do versículo 15, do versículo 15 até o versículo 34. Vocês prestem atenção no que eu vou ler aqui. Que eles dizem que vai estar esperando a tribulação, que está havendo perseguição na igreja deles, não tem nada a ver. Não é perseguição, coisa nenhuma. Eles que estão perseguindo as pessoas, eles que estão defraudando as pessoas, enganando, tá? Com falsidade, falsificando a palavra de Deus, como está escrito lá em Tito, falsificando a palavra de Deus. Preste atenção. Versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, que é chamada aqui escatologia consumada de Jesus, viu? E já foi consumada. Quando, pois, vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Versículo 16. Então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ponto e vírgula, continuando. 17. Quem estiver sobre o eirado, não... então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando aqui da Judéia, para aquele tempo, do povo judeu. Tá? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se isso aqui fosse global, esse evento aqui fosse global, seria abranger todas as nações do mundo, como eles dizem que isso aqui vai acontecer, que eles dizem que vai acontecer, Isso aqui, depois vocês vão ver aqui, porque eu vou ler tudo em continuação. Então é o seguinte, a Judéia, quem poderia fugir dos montes? Aqui em Juazeiro da Bahia nem monte tem, só tem aqui a Serra da Batateira ali. Todo o povo de Juazeiro subir para ali já era. Gente, isso aqui está se falando num evento que ia se acontecer, que aconteceu em Jerusalém. Tá? Aconteceu em Jerusalém, naquele primeiro século mesmo. Então, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Versículo 17, 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A agricultura hoje é totalmente diferente, né? Daquele tempo. Vocês veem que ele está falando daquele pessoal que plantava ali na região de Jerusalém. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está falando para o futuro. Por que ele está falando para o futuro? Porque aquele evento está próximo a acontecer. Preste bem atenção. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ele está falando, não aconteça no sábado, porque o sábado era o dia do Senhor, onde ele não podia fazer nada. Tinha que cumprir toda a lei. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E nem haverá jamais. A tribulação não vai haver mais nada. E aconteceu, todos os apóstolos de Jesus passaram por essa tribulação. Todos eles. Tá? Isso aqui é outro assunto que eu posso mostrar para vocês, para ler para vocês, mostrar na Bíblia, que está escrito assim. Não haverá jamais, não haverá jamais. Vai haver mais tribulação? Se Jesus está dizendo que não haverá jamais. Não, vou ler de novo, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo...
desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Até agora, que naquele tempo que ele estava. E nem haverá jamais. Ia acontecer esse evento naquela época, antes do final do tempo, do século. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os escolhidos dele que ele estava falando seriam os profetas e os apóstolos. Foi tudo escolhido por ele. Os espíritos dos justos aperfeiçoados que estavam retidos na sepultura, que eles dizem que eram a Igreja Católica inventa outra coisa lá, diz que é outra coisa, é o purgatório, e outros, os crentes dizem que é no Hades, que é também a sepultura, no original grego é sepultura. Haverá, os escolhidos estavam dormindo, os espíritos dele não podiam, estavam retidos, que era o mundo Aion. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso aconteceu naquela época e está acontecendo hoje também. Vede que vos o tempo é dito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele está falando da vinda dele, prestem atenção. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Gente, ele está falando aqui uma configuração judaica. Os judeus tinham uma figura de linguagem que falava sobre o céu, sobre essas coisas, estrelas. Não é os astros, mas não é os astros daí. Era uma configuração, uma analogia aos eventos que ia acontecer, ao juízo que ia acontecer, que ele vinha trazer. Então aparecerá, veja bem, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. A terra que ele está falando é aquela terra de Israel, aquela terra lá, onde os judeus viviam. Não é aqui no Brasil, né? Isso aqui é 2000 anos atrás. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha, vindo sobre as nuvens é juízo. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Preste atenção. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está próximo, ele está dizendo que estava próximo à vinda dele. Próximo verão. Assim também, vós, quando vir todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Próximo é 2000 anos? Não. Agora veja o 34. Esse aqui é onde quebra a cara de todos os pastores e teólogos do Brasil e dos quatro cantos da terra. Em verdade, versículo 34, em verdade vos digo, Jesus está falando, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Minha pergunta é, esta geração é aquela que ele estava? É a que nós estamos ou vai vir outra geração? Olha a colocação pronominal. Esta é o pronome indicativo feminino. Está indicando, em verdade vos digo que não passa. Esta geração, uma geração, pessoal, não chega a 100 anos. Uma geração, no máximo, hoje uma geração chega a 80 anos. Por exemplo, eu já estou com quase finado na minha geração. Mais de 60, né? Vocês entenderam? Não passará esta geração. Esta geração é o pronome indicativo esta, que está dizendo esta geração em que tudo isso era aquela geração que ele estava, permanecia. Sem que tudo isso a vinda dele, tudo aconteceu naquela geração. Tudo aconteceu naquela vingança, o julgamento que ele está falando, que o juiz sobre as nuvens, era o julgamento do povo. Lá aqui em Lucas, no versículo 23, 36, de verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Olha aqui, ó. Aqui, ele continua aqui sobre esse que eu vos envio, o profeta sabe, olha, 34, eu vou ler o 23, 34 ao 36. Por isso, esse que eu vos envio, profeta, sábios e escribas, a uns matareis e crucificarei, a outros açoitarei nas vossas sinagogas, perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, que mataste entre o santuário e o altar. Aconteceu isso, lá em Israel. Em verdade, todos isso aqui eles mataram os presidiários, isso aqui aconteceu, esses eventos, tudo em Israel. Olha o que ele continua. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração é que geração? É aquela que ele estava? É que nós estamos ou que vai vir outra? É o que eles pegam isso aqui e futurizam, diz que é para vai vir, vai acontecer tudo isso aí, ó. Jesus vai vir e vai julgar todo mundo. Não.
Você pode ver que aqui no 34 ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração. O pronome indicativo está aqui, que ele não conhece isso aqui, não conhece a nossa gramática, a nossa gramática portuguesa, e não conhece, sabe que palavra é essa? Esta geração, que é um pronome indicativo que está indicando que era aquela geração, sem que tudo isso aconteça. Agora, lá em Lucas 20, tá? Também fala sobre isso aqui, ó. Lucas 21, 20 em diante. Olha o que ele disse aqui, ó. Capítulo 21, versículo 20 ao 23, eu vou ler, ó. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima a sua geração. Esse exército aqui foi sitiado de Jerusalém naquela mesma geração, naquele mesmo século que Jesus, depois da ressurreição dele, uns 30 anos depois. O general Tito invadiu Jerusalém lá, o rei Vespasiano enviou seu filho chamado Tito, era um general, invadiu Jerusalém, sentou na casa de Deus, no trono de Deus naquela época. Você lê a história aí, que está contando toda a história no Google, pode precisar, vocês encontram. E invadiu Jerusalém, sentou no trono de Deus, ali não havia mais, Jesus já tinha rasgado o véu, a presença de Deus não estava mais lá, sentou na cadeira de Deus, querendo ser Deus, que era na casa lá de Deus, destruiu o templo de Jerusalém, tá? Foi quando aconteceu isso aqui, ele está falando aqui, Jesus estava profetizando, era a escatologia consumada dele. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação, a devastação de Jerusalém, era de Jerusalém, não é do povo, nem das nações, não, tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Continua. Ali só muda aqui o livro aqui de Lucas para Mateus. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias, olha que Jesus estava, estes dias são de vingança para cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Olha o pronome indicativo de novo, contra o povo de quem? De Israel. Não era contra nós, não. Nem contra nenhuma outra nação. É este povo, pessoal, está aqui. Ele não coloca, vê a colocação verbal e a colocação pronominal. Ele não sabe o que é análise sintática. Esses tais pastores, esses tais fundadores de denominações, esses pastores, esses defensores de pastores, isso é vergonha, que deviam tomar vergonha na cara e ler a Bíblia direito. Tá? Aí ia contra este povo era aquele povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém, não é as nações, não. Jesus está falando desses eventos aqui, foi para aquele tempo, naquela época, ele veio, ele voltou. Preste bem atenção, como a Bíblia tem várias passagens, é que eu não vou me ater aqui a muitas coisas, mas vocês podem ver aqui em Apocalipse, o que o apóstolo João, que andava com Jesus, foi que ele escreveu. Preste bem atenção, a visão que ele viu aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá. Aqui, vim sobre as nuvens, já disse, é juízo. Eu vou mostrar para vocês que é o juízo de Deus. E o verá, até aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente bem. A terra tem tribos, as nações? Não é. Ele estava falando das tribos de Israel, daquela terra de Israel. As tribos da terra de Israel viriam. Esse que vem com as nuvens, todo olho verá, e até todos aqueles que ultrapassaram. Eu pergunto, aqueles que ultrapassaram ele, que foi soldado romano, ainda estão vivos esperando Jesus vir? Para ver ele? Porque ele está dizendo aqui que todo olho verá. Gente, espírito não tem olho. Eles não morreram e vão ressuscitar. Porque eles já disseram na igreja aí. Eles vão ressuscitar e vão ver Jesus. Não. Ninguém ressuscita em corpo, não. A ressurreição é espírito. Então, aqueles homens estão aí vivos, devem estar nas igrejas deles, esperando Jesus voltar para eles ver. Aqueles que ultrapassaram ele na cruz. Foi aqueles que ultrapassaram ele na cruz. Os soldados romanos. Está aí aguardando, está esperando nas igrejas dele, nas denominações que eles formaram, que eles inventaram, e dos pastores também. Está esperando, aguardando a vinda de Jesus para eles ver eles, aqueles que crucificaram ele na cruz. Ora, me poupa, 2000 anos depois. João escreveu isso aqui chamado Apocalipse, a escatologia consumada. E isso aqui não foi escrito para nós. Nenhum livro aqui da Bíblia foi escrito para nós. Nem até a Nova Aliança. Foi escrito tudo para os judeus, só que para aquela época, só que a revelação do Evangelho da graça de Deus, ela é eterna, e é para todas as nações do mundo, hoje. Então, veja bem, vocês prestem bem atenção, porque eu vou ler,
Eu vou ler para vocês verem a quem está endereçado Apocalipse. Vocês prestem bem atenção que são capazes esses pastores, esses chamados defensores de pastores evangélicos, que se dizem crentes, que eles não creem nessas palavras aqui. Eu, João, versículo, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, ele já estava passando a tribulação, que ele estava exilado na ilha de Patmos, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por causa ele era apóstolo de Jesus, ele pregava o evangelho da circuncisão, viu? Era outro evangelho, são dois evangelhos aqui na Bíblia. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, preste bem atenção no que ele está dizendo, o que foi que Jesus mandou João escrever. A quem? Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para quem é esse livro de Apocalipse? Para aquelas 7 igrejas que não existe mais. Está entendendo, pessoal? Dizendo que vezes escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, aqui não é as igrejas do Brasil, não é a igreja, não, de jeito nenhum, da China, da igreja de não sei de onde, de país nenhum, é a igreja, as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está endereçada a esse livro aqui, a essas 7 igrejas. Eles pegam isso e empurram no povo. Aí falam um bocado de coisa aqui que João escreveu sobre Satanás, diabo e lago de fogo do inferno. E diz que é para o povo hoje, se não aceitar essa palavra. Não tem nada a ver. Isso aqui foi para aquelas 7 igrejas que estavam escrevendo o que ia acontecer. Os eventos que ia acontecer, se aquelas igrejas, algumas que estavam fora na corrupção. Vocês entenderam? Então é isso aqui que eu quero passar para vocês. Esses crentes defensores, eles não defendem a palavra de Deus, não. Eles não defendem a palavra de Deus, eles defendem o bolso dele. Está entendendo? É todo mundo enriquecendo ilicitamente, vivendo às custas do suor alheio, não trabalham, está entendendo? É só com a Bíblia, não, formando, ocupando nos escritórios pastorais, tá? Formando palavras lá para poder pegar as pessoas e tirar dinheiro das pessoas. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Eu quero que algum me responda onde está na Bíblia que Deus mandou dar dinheiro a alguém. O dízimo era alimento. Eu vou provar para vocês como era alimento. Está lá na lei de Moisés. Não era nem para dar para ninguém. Isaías capítulo 14. Eu vou ler para vocês, capítulo 14. Eu vou ler, versículo 22 ao 27. Certamente, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Está falando fruto de tua semente, já está falando de alimento. Que ano após ano se recolher do teu campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal. Era para eles comer. Do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas. Olha o que é dízimo. Presta bem atenção o que é que o autor de Deuteronômio está falando, Moisés, que escreveu isso aqui. Das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho se for cumprido, demais que os não possa levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende para aprender aqui o dízimo dele, que era as ovelhas, vacas, fosse cereais, seja o que fosse. Lhe leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá lá por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te impedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrará tu e a tua casa. Porém não desamparará o levita. Aí dá bem um problema do levita, que ele tinha que dar, aí vinha o dízimo, a 10% do que ele tinha ali. O levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Está entendendo? Era isso que tinha que fazer. Era isso que tinha que fazer. Está entendendo? Só que ele não faz isso. Agora veja o versículo, o capítulo 15, versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para os necessitados, para o pobre na tua terra. Era isso que aqui, além de dar esse dízimo aqui, ajudar os levitas, era para fazer isso aqui também. Que eles nunca fizeram. E os pastores de hoje, pior, são tudo alvarento, como eu li lá.
Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, que isso aqui não foi eu que escrevi, tá? Eu estou lendo aqui o que está na Bíblia. Esses crentes que se dizem os tais defensores de pastores, leia direitinho os textos que eu li, que está aqui no vídeo. Leia direitinho em sua casa e vê se está na sua Bíblia. Porque na minha está tudo escrito isso aqui. E além do mais, tem muito mais que ele nem imagina que tem. Por isso nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho foi revelado e ortogado ao apóstolo Paulo. Não foi os apóstolos que andaram com Jesus. Os apóstolos que andaram com Jesus receberam o Espírito Santo para pregarem outro evangelho chamado o Evangelho da Circuncisão. Gente, eu vou ler para vocês, Gálatas, que ele não lê na igreja, mas é bom eu passar no livro aqui para vocês verem que existem dois evangelhos, tá entendendo? Existiram dois evangelhos, existiam, não existe mais, que é um só, que é a nova aliança. Mas existia naquela época que os dois pactos se cruzavam, que é dois pactos. O primeiro pacto da circuncisão, que era perpétuo, não era eterno, como eu já falei em um vídeo há alguns dias atrás, era perpétuo. E a nova aliança ela é eterna, ela não tem fim. Mas o primeiro pacto tinha fim, sim. Então eu vou ler Gálatas capítulo 2. Ó. Eu vou ler primeiro 1. Ó. Faça-me, porém, saber, irmão, versículo 1, em Gálatas, em versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo. Saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, o Espírito revelou a ele. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sob maneira perseguiu a igreja de Deus e a devastava. Paulo escrevendo, e era perseguidor mesmo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, quem foi separado? Deus mesmo, e me chamou pela sua graça, aprove, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue, ele não consultou os outros discípulos. Vou pular para o capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, o qual que era Pedro, Tiago e João, que eram os patronos da igreja, que eram os principais cabeças da igreja daquela época, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareceu ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, olha, presta atenção no que ele está dizendo aqui, o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, é dois evangelhos que ele está falando aqui, não está? Veja bem que Pedro foi escolhido para um tipo de evangelho e Paulo para outro. O evangelho da circuncisão, presta atenção para quem era, e o evangelho da circuncisão a Pedro para quem foi. Olha, continuando, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, que é o evangelho da incircuncisão. Somos nós, todos estrangeiros. Está entendendo? Era naquela época. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para o gentio e eles para a circuncisão. É os dois evangelhos que tem aqui na Bíblia. O evangelho da incircuncisão e da circuncisão. Da circuncisão foi